até tropiquei aqui, sabe por quê? Esta mesa está me chamando. Tá? Ontem eu fui numa festinha, mas eu não comi nada. E hoje eu acho que eu vou atacar essa mesa. Mas antes eu quero saber sobre as calorias de cada coisa. Canjiquinha, tem bolo de fubá, tem milho cozido, tem paçoca, tem pé de moleque, Vice Maria, amendoim torrado, cuscuz, pipoca e todo mundo tá morrendo de fome. Andréa Zácaro, não faça isso com a gente. Tudo bom? Tudo, Feliz São João! É, pra você também. Obrigada, ela trouxe uma mesa legal pra gente comemorar o São João aqui hoje. Gente, as festas pipocam no Brasil inteiro. Apesar de que no Norte e no Nordeste os costumes são um pouquinho diferentes. São. Não é verdade? São. Lá tem mais festas. Que eles fazem é diferente do cuscuz que nós fazemos aqui. O nosso é mais o que? O mineiro, né? É. Ou o mineiro ou até o paulista. Ou até o paulista. Né? No caso eu trouxe o salgado. Bem lembrado. Então nós vamos saber, não é só, lógico, calorias, mas aí, o valor nutricional de cada alimento desse. Porque a gente vai às festinhas e quer provar de tudo um pouco, né? Então, a virtude está na média, no equilíbrio. Para falar mal. Para falar bem? É. Opa! Vamos lá, então. Vamos começar com milho. Então, o milho, Ione, a gente tem várias receitas, né, para fazer com milho, simplesmente nessa época, porque é a época de colheita. Então, por isso que o mês de junho a gente tem mais preparações com milho. Então, desde o milho cozido, um bolho do milho, o curau, a pamonha, a própria pipoca. O milho é um alimento conhecido como energético, ele faz parte do grupo dos carboidratos. Então, como energético, ele é fonte de energia para crianças, adolescentes, nossa, é uma beleza, para todo mundo. Ele entra no grupo que a gente considera do pão, do arroz, né? Então, o interessante é que você pode utilizar o milho em todas as preparações, substituindo. Né? Então a ideia é, ao invés de comer arroz, feijão, batata e todo o grupo energético, consumir uma espiga de milho cozido, colocar um curau ou uma pamonha junto da refeição, que é muito bom, que dá para substituir numa boa. É verdade. Então, mas peraí, se eu comer uma espiga de milho cozido, depois eu vou poder provar uma batata doce? Pode. A diferença é o seguinte, uma espiga de milho como essa, mais ou menos, até que tem umas grandes aí, ela fica em torno de 100, 120 calorias uma espiga. Tá. Vale lembrar que quando colocar mais margarina ou manteiga ou alguma coisa, você acresce mais calorias, né? Então a ideia é só a espiga, exatamente. Para poder provar de tudo. Essa quantidade calórica, ela equivale a 2 colheres de servir de arroz ou uma batata média para grande. Então dá para comer meia espiga e mais uma colher de batata. Né? Então dá para fazer uma combinação. Para quem ama espiga, come uma espiga inteira grande e não come a batata num dia e no outro dia come a batata. Mesmo porque uma inteira alimenta. Alimenta. E outra, ela faz bem para o estômago também. Faz. Não é verdade? Não falando de problema, mas falando de um cuidado com relação ao milho, o milho não tem 2 aminoácidos essenciais. O que é isso? A gente precisa de proteína para o desenvolvimento, para as nossas células, para crescimento, células de defesa, tecido, entre outros. E o milho falta 2 aminoácidos importantes. Então, substituir o milho por carne, entre outras preparações, pode faltar um pouquinho disso e vai dar doença, que se chama pelagra, que é importantíssimo. Pelagra, já vi. Então, é importantíssimo ter o acréscimo sempre de carne nas refeições. Tá? Então, não substituir por um bife. E sustenta. No caso das refeições. Às vezes a criança come um milho. Numa festa, você pode comer uma espiga ou metade dela e um churrasquinho na barraca de churrasquinho. Fazer um sanduichinho, exatamente. Ou dar salsicha. Exatamente. Não é? E ele é rico em vitamina A também. Vitamina A é importante para a visão, né? Tanto quanto a canjica. As pessoas consomem direitinho? Não. Não, né? Não. No consultório eu vejo que 99% dos pacientes sempre tem déficit de nutrientes. Principalmente os micronutrientes, que são os pequenininhos, que a gente tem em pouca porção. E dá para variar tanto nas refeições, né? Dá. Uma pena, né? Dá para variar bastante. Enfim. Outro alimento que a gente trouxe, que é a canjica, ele também é parecido com o milho nessas propriedades. Né? Então também é energético, também tem grande quantidade de vitamina A, né, e algumas vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são legais para auxiliar no metabolismo, para o organismo trabalhar em ordem. Então a canjica também é importante. Essa aqui é a canjiquinha pronta? Eu vou provar. Essa é a canjiquinha pronta. Porque é pequenininha, fica dando risada de mim, tá bom? Porque eu sou filha de Deus. Tem cravinho da Índia. Tem. E é uma delícia. Isso aqui tá bom demais.
Eu não sei fazer, então... Quantas calorias? Olha, esse potinho, né? Precisa ver a porção nos lugares. Nas barraquinhas, esse potinho normalmente é maior. hein? Isso. Em barraquinhas, em festas, normalmente o pote é maior, tem cerca de 100 a 120 gramas. Esse pote tem 60 gramas. Então, nesse pote, a gente tem, em média, 60 calorias. É pouquinho. Pouquinho e equivale a meio pão francês. Então, meio pão francês? Se for fazer uma comparação. Né? Tá boa, não sei quem fez, mas tá muito boa. Tá, né? Ela é menos calórica do que o curau e do que o arroz doce, porque ela tem menos açúcar e mais grão. Né? E os grãos são excelentes, né, André? São. O grãozinho dela inchado, ele também tem uma quantidade até que menor, mas tem um pouco de fibra também. E aí vale de quem faz a receita. Se colocar muito açúcar, muito leite condensado, ela vai ficar mais calórica. Então precisa ver quem fez a receita, né? A gente põe leite condensado e leite de coco. Põe. E põe, aí fica mais calórica. Fica e mais deliciosa. É verdade. Né? Ela não é muito consumida fora dessa época. Olha, a canjica eu vejo o consumo durante o ano todo. É mesmo? É. Não sabia, em restaurantes industriais a gente tem sempre sobremesas e a canjica é uma que entra quase que o ano todo. Restaurantes industriais? É. Então, em produção, sempre você precisa variar nas sobremesas. Coloca fruta, coloca uma gelatina, coloca um sagu e a canjica é uma das mais saídas. Então... Dá para comparar com grão de bico? Dá para comparar com grão de bico. Apesar dela provocar menos gases, o grão de bico ele provoca mais gases, né? Então, a casquinha dele digere menos. Ela tem menos fibra e menos casquinha, que poderia não ter tanta digestão, do que o milho e do que o grão de bico. Então ela cozinha bem mais. O que mais nós temos? Nós temos. Muito. Fazer uma pausa, porque daqui a pouco eu quero provar outras. Por favor, você me dá licença? Dou. Eu já volto com a nutricionista Andréa Zácaro. Bom, o que vamos falar agora? Para eu saber o que eu vou provar. Você pode provar o vinho quente, se você quiser. Vinho não, porque a gente está trabalhando. Olha, o dia vai ser longo ainda hoje. Mas eu vou te contar uma coisa que é boa. Quando você cozinha o vinho, parte do álcool evapora. Evapora, é verdade. Então ele fica uma bebida não tão alcoólica do que o quentão. O quentão, mas o quentão também não evapora. Porque o pessoal usa cachaça, como a gente diz, mais popular, mais vagabunda. Mas o teor alcoólico é muito mais alto. É muito mais alto. A gente tem uma graduação de 53, 50 para pinga, ou aguardente, né? Em comparação ao vinho, que tem de 7 a 12, dependendo do teor do vinho. E normalmente são servidos em canequinhas, né? São. Quanto tem, por exemplo, aqui numa caneca do quentão de vinho? De calorias ou em mililitros? Não sei. Em calorias, para o pessoal entender melhor. Fica em torno de 120 calorias. Uma caneca. Uma canequinha. E o quentão de pinga? O quentão ele é um pouquinho mais calórico, porque ele tem muito mais açúcar para tirar o ardido, né? Da bebida alcoólica em si, que vai ficar no final residual. E tem então o ardidinho, gengibre. Também né? tem. O gengibre é excelente, ele tem efeito termogênico, que a gente chama. Então, apesar da bebida ser quente, o gengibre, mesmo frio, ele aumenta a nossa quantidade calórica ou gasto energético, se for pensar assim. Como é que a gente deveria consumir gengibre, hein, André? Qualquer coisa. O gengibre é excelente. Qualquer coisa, raladinho. Tem gente que faz, para depurar o fígado, o organismo, utiliza em forma de chá, que você cozinha por 10 minutos e depois vai tomando isso. Tem gente que toma para gripes e resfriados. Então, ele é importantíssimo. Tem uma substância... Mas ele devia fazer parte das nossas refeições diariamente, não deveria? Então, dá para usar o gengibre numa preparação de comida... como legumes, como você faz comida chinesa ou comida japonesa. Dá para utilizar em comida indiana, você pode utilizar um pouco de gengibre. Então, os asiáticos, eles utilizam mais quantidade de temperos, as coisas mais picantes, mais ardidas. E fica uma delícia. Aquele gengibrinho antes de uma refeição, tem algumas linhas que consideram o gengibre como estimulador do apetite. Né? Então, estimulador do apetite? Então, antes da refeição, ele estimula o apetite. Tanto é que em restaurante japonês não tem o gengibre para você consumir antes. É como se ele abrisse o seu apetite.